Bom dia, alunos do Polivalente Frei João Batista. Vamos dar continuidade, então, à genética. Agora nós iremos falar de herança sexual, tá? Existem 3 tipos de herança sexual. Ela pode ser ligada ao sexo, ou seja, ao cromossomo X da pessoa. Se for mulher, só lembrando que é XX. E se for homem, XY, tá? Então, nós temos uma herança ligada ao cromossomo X que vai se manifestar de formas diferentes em homens e mulheres, porque mulher tem 2 cromossomos X e o homem só tem um cromossomo X. Essas características, uma delas, por exemplo, é o daltonismo e a outra é a hemofilia. O daltonismo é uma característica hereditária em que a pessoa tem problemas nas células do olho, que são chamadas de cones, na hora que vai formar a imagem de cores, como vermelho e verde. Essa pessoa vai ter uma dificuldade de diferenciar uma cor da outra. Agora, herança restrita ao sexo, ela só ocorre naquele sexo. São heranças relacionadas ao cromossomo Y, que é o caso de uma característica chamada holândrica, que é relacionada tudo, lândrica, andros, né? Homem, masculino, só ocorre em homens que há a presença de pelos na orelha. Isso também pode ser chamado de hipertrose auricular, tá? Essa doença, então, aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui, o exemplo é o daltonismo. E aqui, a holândrica. Tá? É muito comum acharem homens com orelhas cheias de pelo, e esses pelos vão crescendo, sempre tem que ser parados, na Índia, tá? É uma característica muito comum lá. E nós temos outros tipos de heranças que se manifestam de forma diferente, dependendo do sexo da pessoa, que é a influenciada pelo sexo. Essa herança aqui, ela está nos cromossomos autossômicos da pessoa e ela vai se manifestar de forma diferente se for homem ou mulheres, que é o caso da calvície, tá? Então, a calvície no homem, ela é dominante e na mulher, ela vai ser recessiva. Por isso, nós vemos muito mais homens calvos do que mulheres calvas. Eu vou explicar cada uma dessas. Então, vamos primeiro entender por que a herança sexual é diferente da herança que nós estávamos vendo até agora. Até agora, nós vimos heranças em que todos os cromossomos, as características, eram ligadas a cromossomos autossomos. Ou seja, que estão presentes em todas as células, todos os cromossomos, menos nos sexuais. Essa palavra pode vir também como autossômicos, tá? No exercício. Então, aqui são os cromossomos que não são sexuais. Quais são eles? Vamos nos lembrar que nós somos formados de 46 cromossomos, sendo que 44 pares, 44 AA, estão presentes em todas as células do corpo, estão presentes em todos os nossa formação de órgão, músculo, etc. Enquanto que os cromossomos sexuais são os que nos diferem de homens e mulheres. O último par de cromossomos, então, eles são chamados de cromossomos alósomos ou alossomos, tá? Que são os cromossomos sexuais que nos diferem homens de mulheres. Então, o último par de cromossomos nosso é diferente. No caso, quando o par de cromossomos é idêntico, nós chamamos eles de cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, quando vão formar
forma-se o embrião, eles se encontram. Esse é um cromossomo e esse é outro cromossomo. Então, é como se esse fosse o cromossomo 1 do seu pai e esse fosse o cromossomo 1 da sua mãe. Então, eles formam pares. E como eles são iguais, nós os chamamos de homólogos, tá? Só para relembrar para vocês. Em cada par de cromossomos, nós vamos ter várias características que são determinadas pelos genes nossos ou alelos. Esses genes ou alelos, eles se encontram em um local no cromossomo chamado locus gênico, tá? E são determinados como alelos pra gente, que são as letrinhas. Isso tudo a gente tinha visto antes. Agora, nos cromossomos sexuais, aqui eu coloquei um cromossomo sexual diferente do outro, não sei se vocês estão vendo que esse é maior do que esse, então significa que esse indivíduo é do sexo masculino. O maior é o cromossomo X e o menor é o cromossomo Y. Eles não são homólogos, tá? Eles vão ser alossomos, eles vão ser diferentes, são sexuais. Tem uma parte, a parte de baixo desses dois cromossomos, que é uma porção idêntica, tanto no X quanto no Y. Então, a gente fala que essa porção aqui de verde que vocês estão vendo, ela é homóloga. Enquanto que a parte de cima que vocês estão vendo, de laranja aqui no X e de amarelo no Y, elas são diferentes, tá? Olha a diferença. Então, eles não são homólogos. Quando a característica ela está presente nessa parte homóloga aqui, ela vai se manifestar tanto em homens quanto em mulheres. E ou nesses cromossomos não sexuais aqui. Então, não muda nada até agora do jeito que a gente viu, continua se tiver nessa parte homóloga e nos cromossomos autossômicos. Foi o que a gente viu na primeira lei e na segunda lei de Mendel. Agora, quando o alelo está nessa parte superior do cromossomo, braço superior do cromossomo, ela vai se manifestar de forma diferente entre homens e mulheres. Por quê? Vocês estão vendo que não são homólogos essas partes. Vamos começar por uma questão básica do cruzamento de sexo aqui. Como que ficaria isso? Agora, em vez de você usar o azinho, azinho, azão, azão, nós vamos usar as letras X e Y para homens, tá? E XX para mulher, que são exatamente os cromossomos dele. Como que a gente vai fazer isso aqui, esse cruzamento? Nós vamos fazer, eu vou mostrar duas maneiras diferentes, tá? Que a gente estava sempre usando o quadro de Pinet, que é aquela hashtagzinha. Vou mostrar aqui sem precisar dela. Nós vamos pegar o primeiro alelo, X, cruzar com X aqui. Então, vai ficar X, X, certo? Agora, eu vou continuar com esse X, eu vou cruzar com o segundo alelo do lado de lá. X vezes X, X, X. Cruzei o X de cá com todos os de lá. Agora, eu vou cruzar o cromossomo Y. Y com X vai dar o quê? X, Y, masculino. Y com X, X, Y. Então, eu fiz o cruzamento de todos os alelos e encontrei aqui, que no resultado final desse cruzamento, que no cruzamento entre um homem e uma mulher, nós podemos encontrar duas mulheres. Vão ser formadas duas crianças do sexo feminino e duas do sexo masculino. É exatamente isso que acontece. Metade serão meninas e a outra metade será o quê? Menino. Menino e aqui as meninas. É exatamente por isso que quando te pergunta a probabilidade da criança ter olhos claros e ser uma menina, você já multiplica o resultado do olho claro por meio, porque a probabilidade de ser uma menina é meio e a probabilidade de ser um menino é meio, tá? Até agora, nenhuma novidade. Vamos começar com a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo, vocês vão ver que ela está no cromossomo X.
ela se manifesta de forma diferente, como eu falei, daltonismo. No caso dos homens, ele vai afetar 50% a mais, o homem tem chance de ter daltonismo em relação à mulher. No homem, se ele tiver o X desão de daltonismo, ele é considerado daltônico, tá? Agora, se por um acaso ele Desculpa, gente, eu errei aqui. Se ele tiver o Dzinho, ele é o daltônico. Agora, se ele tiver o Dzão, ele é dito normal, divisão normal, tá? No caso da mulher, se ela, como ela é homozigota para 2x aqui, ela XDzão, ela vai ser normal, enxergar normal sem problemas nenhum. Agora, no caso, se ela for heterozigota, XDzinho, ela também enxerga normal, porém nós falamos que ela é portadora. Apesar dela ter uma visão normal, conseguir diferenciar cores, ela é portadora do alelo que vai transmitir o daltonismo, tá? Agora, para a mulher ser daltônica, ela tem que ser totalmente recessiva, ela tem que ser XDzinho. Por isso, como essa herança está ligada ao cromossomo X, as chances de uma mulher ser daltônica é bem menor do que um homem ser daltônico, é 50% menor, porque o homem, se ele ganhar um Dzinho só, ele já é caracterizado como daltônico, enquanto que a mulher, ela precisa dos dois. Agora vamos pensar um pouquinho. Por que eu falei que essa característica é ligada ao cromossomo X? Porque o Y não tem o alelo. O alelo vai estar presente só no cromossomo sexual X. E quem vai transmitir isso para os filhos, para o filho, né? Vai ser a mulher. Porque se o homem tiver um menino, ele doou o que para o menino? O Y dele. Então, esse menino aqui nasceu daltônico porque um XDzinho veio da mãe. Então, nesse caso, nós falamos que, apesar da criança ter um pai e uma mãe que tem visão normal, o menino pode vir o quê? Daltônico se a mãe for portadora. Como que vai ficar esse cruzamento? Eu peguei aqui para vocês, ó, agora com o quadrinho de Pinet, tá? Você pode fazer das duas formas. XDzão Y cruzando com XDzinho. Então, eu peguei um homem normal para visão, tá? E cruzei ele com uma mulher de visão normal, porém o quê? Portadora. Como que a gente vai montar isso? Da mesma forma que a gente montou sempre, tá? Nós vamos colocar um gameta em cada quadradinho. Então, vai ficar aqui, esses são os gametas masculinos. Vai vir o XDzão pra cá. E pra cá vai vir o cromossomo Y. Agora, da mulher vai ficar XDzão aqui. E o outro XDzinho aqui. Fazendo o cruzamento, o que nós vamos ter aqui? XDzão com XDzão, nasce uma menina normal, certo? XDzão com Y, vai nascer um menino normal. Agora, XDzinho com XDzão, vai nascer uma menina de visão normal, porém portadora do alelo para o daltonismo, tá? Por último, nós temos XDzinho Y, XDzinho Y. Nesse XDzinho Y, surge, então, um menino, tá? Daltônico. Então, no cruzamento
do casal acima, tá? Entre um homem normal e uma mulher portadora, as chances de ter um filho daltônico é de 1/4, ou 25%. Tudo bem? Esse é o daltonismo. Agora nós temos outra herança ligada ao sexo, também ao cromossomo X, que é chamado de hemofilia. É o mesmo processo, só que agora, em vez de nós usarmos a letra D, nós iremos usar a letra H, tá? Para o homem ele ser hemofílico, ele precisa ter um Hzinho aqui, um cromossomo X dele. Para ele ser normal, ele precisa ter um Hzão. O que é hemofilia? A hemofilia é uma deficiência na produção de fatores de coagulação sanguínea. Então, a pessoa vai nascer com essa deficiência. Ela vai demorar mais a coagular o sangue. E muitas das vezes ela vai ter que recorrer a hospitais para poder utilizar um remédio que estimule a coagulação do sangue dela para parar, tá? A mesma coisa ocorre com a hemofilia, ocorria com o daltonismo. As chances de um homem ser hemofílico é muito maior do que de uma mulher ser hemofílica, porque está ligado ao cromossomo X. Então, aqui nós temos um homem dito normal, gente, para essa característica, tá? E aqui nós temos um homem, o quê? Hemofílico. Mulher. A mulher, ela pode ser XHzão, XHzão. É uma mulher, então, normal. Ela pode ser XHzão, Hzinho. Ela também não tem hemofilia, mas ela é portadora, porque olha lá o gene da hemofilia que ela carrega com ela. E ela pode passar esse gene para os seus descendentes, tá? E por último, ela pode ser XHzinho, o que determinaria para ela a hemofilia, tá? Bom, antigamente acreditava-se, ficou resultado sem um L aqui, ficou lindo. Antigamente acreditava-se que uma menina que fosse hemofílica, ao chegar no período menstrual, ela iria sangrar até morrer. Por incrível que pareça, contrariando todas as expectativas, lógico que o ciclo menstrual dela é mais intenso, né, do que as ditas normais, mas ela conseguiu sobreviver, essas pessoas conseguem sobreviver. A vida é um pouco mais difícil do que a nossa, porque essa pessoa tem que ter uma precaução maior contra cortes, cirurgias, etc, tá? Mas consegue ter uma vida aí. Como que vai acontecer? Eu fiz aqui um cruzamento para vocês, onde eu coloquei, olha, XY homem. Esse homem aqui, hemofílico, cruzando com uma mulher portadora. Quer dizer, essa mulher não tem hemofilia, mas tem o gene que transmite a hemofilia, tá? Vamos montar o quadro de Pinet e da mesma forma nós vamos fazer esse cruzamento. Vai ficar XHzinho aqui e aqui vai ficar o cromossomo Y. Embaixo, os gametas femininos. XHzão nesse quadradinho. E por último, XHzinho nesse. Tudo bem? Agora vamos fazer o cruzamento. O cruzamento vai ficar assim, ó, na diagonal. XHzão com XHzinho. XHzão, XHzinho. Mulher que não apresenta hemofilia, mas é uma portadora do gene. XHzão Y. XHzão Y. Homem normal. XHzinho com XHzinho, mulher.